tráfico humano? Qual é a diferença entre o tráfico humano pro aliciamento, pra, sei lá, sexo, que você pega uma menina, uma prostituta, leva pra Itália? O que que é o tráfico Uhum. humano em si? Para tentar deixar bem simples, o tráfico humano ele é uma ação com um meio e uma finalidade. Essa ação pode ser desde o aliciamento, a pessoa que compra, a pessoa que recruta, o aliciador. É tudo, né? Então, toda essa galera tá aí, é, usando coação, fraude, abuso, alguma forma de engano, sabe? Para uma finalidade de exploração. Então, vai ser exploração sexual, remoção de órgãos, adoção Mentira. ilegal, servidão, trabalho escravo, mendicância, praticar outros crimes, casamento forçado, Puta, vai ser bom. entrar em Hoje aqui guerra, que a gente fala. compor guerrilha, sabe? Compor exército em guerras. Então, tudo isso pode ser considerado tráfico de pessoas quando a gente tem esses três elementos, né? Tá, Uma ação, um meio, que é esse, e uma finalidade de exploração. tá. Vamos lá. Na minha bolha, é muito difícil a gente olhar e falar, ah, tráfico humano. A gente mora aqui em São Paulo. Fala aí, Marcão, tá tudo muito tranquilo. Tirando eu, não conheço mais ninguém. É, não sei se isso é considerado um tráfico humano. Tererere. Onde que no Brasil. Não sei, primeiro eu quero fazer uma pergunta macro, assim. Qual o Uhum. país que mais tem esse tipo de atividade, assim, que você já estudou, tal, pode falar? Olha, é no mundo inteiro, É tá? mesmo. Exatamente. Mas o Brasil é campeão aqui de América Latina, por exemplo. A gente trafica muitas pessoas. E vários destinos, tá? Portugal, por exemplo, saiu um estudo recente lá em Portugal que 80% das vítimas lá em Portugal são de brasileiros. Então, Quer dizer, as pessoas vão pra lá pra ser traficadas. isso, pessoas são traficadas e chegam lá e se descobrem numa situação totalmente diferente do que ela achava. É isso o tráfico, sabe? Então, eu tenho um sonho, por exemplo, quero ser modelo. Aí os traficantes, eles agem assim, duas formas. Se a gente fala caça ou pesca. Ou eles vão atrás de uma vítima, às vezes usam até de violência e tal. Mas o mais comum é você deixar uma isca, um anúncio de emprego, enfim, uma Oportunidade. oportunidade que vai mexer com o sonho daquela pessoa, né? Com a necessidade daquela pessoa. Pô, eu preciso de um emprego, né? Então, eu tenho um sonho de ser modelo, eu tenho um sonho de ser jogador de futebol. São situações bem comuns onde Que acontece pega a tráfico. pessoa muito Exato. humilde. Isso. Eu até vou perguntar já, seria a maior vítima é o pobre, é isso? Ou você fala, não, Maurício, todas as classes. Olha, tem a questão da pobreza, é um fator, mas a gente costuma falar que está associada a uma vulnerabilidade, tá? Então, existe a vulnerabilidade econômica, que são as pessoas, né, mais pobres, porque, Maurício, assim, ó, é, cara, você precisa sustentar a tua família, você entendeu? Você aceita, é o desespero, sabe? Então, as desigualdades sociais, situações que em países que você tem isso mais acentuado, o tráfico ele ocorre com mais frequência. Claro. Só que existe também a questão de gênero, vulnerabilidade de gênero. Por exemplo, mulheres e meninas são mais ou menos 70% das vítimas. E tem exploração sexual. Exatamente. Elas estão envolvidas nesse número montante aí que você está dizendo, mais pela questão sexual da coisa. Exatamente. Com destinação de exploração sexual. E o homem, no Então, caso, seria para quê, trabalho geralmente? análogo a escravo. Então, é claro, eu não tô Claro, fechando, né? relaxa, relaxa. Assim, é Eu vou deixar claro até pra. comum. Eu vou falar um negócio até para te Aham, proteger aqui. Tudo que a gente tá falando aqui, ela é uma especialista. Ah, mas tem um dado da não sei o quê. Não necessariamente ela vai saber se é 38% ou 41%. Que o mundo muda, as coisas aham, têm. Mas a gente tá falando mais do macro mesmo, de um assunto que eu sou totalmente ignorante. isso. Por exemplo, LGBTQIA+, vai ser um público também que tem uma vulnerabilidade contra o preconceito. Então, não sei se você sabia, por exemplo, mulheres trans são muito traficadas. Por quê? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente é o país que mais consome pornografia trans e que Putz, mais mata trans. E aí a gente vai ter situações, casos de mulheres trans que são traficadas. Recentemente, acho que foi 18, 19, 20, não vou lembrar o ano exato,
Tiveram 2 operações da Polícia Federal em seguidas, assim, desmantelando quadrilhas que visavam, traficar, mulheres trans. Então o que que eles faziam? Faziam um anúncio de oportunidade, anunciando muitas vezes que pagariam a transformação, né, colocar silicone, fazer Entendi a Puta, vulnerabilidade. que filhos da exatamente. puta, cara. Pega bem no ponto fraco, né? Então prometia lá: você vai fazer um concurso de Miss na Itália, tá. Então, para você participar desse concurso, a gente vai pagar a cirurgia para você, a gente vai colocar silicone, quer? Quero, né? Sou pobre, tô fodida, tô com uma Vou visão. conhecer a Entendeu? Itália, né? E aí o que acontecia? Injetavam silicone industrial Nossa. e mandavam para casa de prostituição. Ah! E a menina, nossa, que cagada. Mas peraí, vamos lá, vamos tentar entender isso daqui. Eu já vi alguns filmes que mostram bem, até eu falei do Quem Quer Ser um Milionário na outra entrevista, e ele retrata isso, né? Tem um filme muito bom na Netflix que é nacional, que é Os Sete Prisioneiros, que fala também disso, de trabalho forçado, que existe muito em São Paulo, as pessoas não olham pra isso, Não, eu né? vou falar disso já já. Mas o que eu queria saber é, a menina, a trans lá, ela falou, beleza, vou pra Itália, vai ser lindo. Como é que é? Como é que funciona esse processo, assim? Eu acho que aí eu quero entrar Uhum. nos detalhes, assim. Ela vai, ela viaja com alguém, ela vai pra Itália sozinha, chegar lá, quem que pega ela? Como que ela não sai desse lugar? O que que Aham. acontece? A gente está lidando com multinacionais, para você ter noção. São quadrilhas extremamente especializadas e muitas vezes funcionam como se fossem empresas, né? Eles têm a pessoa que alicia, a pessoa que agencia, a pessoa que recebe, a pessoa que pega no aeroporto, né? Então, geralmente, o que que vai acontecer? O contato com alguém, então, tem a pessoa certinha para fazer cada função, né? Geralmente, Não, assim. vamos lá, E relaxa. aí, o que que acontece? Retém os documentos, né? Então, assim, fica com passaporte, fica Ah, com Você prende a pessoa através dos documentos dela, do tipo assim, o passaporte tá comigo, você vai fazer o que eu quiser aqui agora. exatamente, porque ela não tem. E aí chega num país que muitas vezes não vai saber a língua, não sabe onde pedir ajuda, não sabe para quem pedir ajuda, né? Então, eu tive num congresso uma vez e foi uma vítima contar a história dela nesse congresso. E ela foi, assim, pra você ter noção, toda caracterizada, disfarçada, por conta do medo e das ameaças de morte que ela tinha recebido já. É, né? Gente, assim, às vezes muito poderosa envolvida e tal. E aí ela contou que ela foi um anúncio que ela de emprego para trabalhar numa cafeteria lá na Europa, não lembro qual país agora exatamente. E aí eles fizeram toda a documentação, tudo certinho. E daí funcionava como se fosse uma agência de emprego, sabe? Então eles ajudaram ela a emitir o passaporte. Ela não tinha passaporte, eles ajudaram ela a emitir o passaporte. Eles deram todas as instruções para ela como fazer essa viagem. Chegando lá, eh, a pessoa que pegou ela entrou numa van preta e sumiu. E aí ela foi, quando ela se viu, ela estava numa casa de prostituição. O que que aconteceu? Como é que ela conseguiu fugir? A mala dela foi extraviada. E aí eles voltaram com ela pro aeroporto para pegar a mala. Quando ela entrou no aeroporto, ela contou lá nesse congresso que ela correu como se não tivesse amanhã. Sim, sim, ela saiu correndo Saiu e correndo e gritando, pedindo ajuda, e daí foi que ela conseguiu salvar a vida dela, né? salvou a vida das outras Não, pessoas.